Bom dia a todos. Nesse painel tributário da CCA Bernardon, vamos comentar algumas alterações na legislação federal e também estadual do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada. Eu me chamo Luiz Antônio dos Santos e vou começar destacando dois assuntos vinculados à área federal. Primeiramente, consideramos o tratamento tributário aplicável às subvenções para investimento, de que trata o artigo 30 da Lei nº 12.973 de 2014, e os esclarecimentos da Receita Federal do Brasil que foram trazidos a respeito. Por meio do ato declaratório interpretativo número 4, de 4 de dezembro de 2024, divulgado agora no Diário Oficial da União do dia 26 de dezembro, o secretário especial da Receita Federal do Brasil fez esclarecimentos sobre a receita correspondente às transferências de recursos qualificadas como subvenções para investimento. Considerando que a finalidade do artigo 30 da Lei 12.973 é impedir que o acréscimo patrimonial proporcionado pela receita correspondente às transferências de recursos qualificadas como subvenção para investimentos realizadas por pessoas jurídicas de direito público seja computado na determinação do lucro real, desde que atendidos os requisitos e condições nele previstas, além da disciplinamento contido no artigo 198 da Instrução Normativa número 1700 de 2017, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do artigo 30 da mesma lei. Assim, receita correspondente às transferências de recursos qualificadas como subvenções para investimento é aquela reconhecida e mensurada em estrita observância aos requisitos previstos na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e subsidiariamente nas normas contábeis, sem prejuízo do parágrafo 2º do mesmo artigo. Os valores registrados na escrituração comercial correspondente a essas receitas deverão ser comprovados por documentos hábeis, segundo a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme o disposto no artigo 9º, parágrafo 1º, do Decreto-Lei nº 1598, de 26 de dezembro de 1977. Por sua vez, o artigo 30 da Lei 12.973 possui natureza jurídica de ajuste de exclusão ao lucro líquido do período de apuração para fins de determinação do lucro real, cuja aplicação está inserida na sistemática dessa determinação. E para a exclusão da parcela integrante do lucro líquido do período de apuração, é fundamental que tal valor corresponda ao acréscimo patrimonial. Ainda nos termos do artigo 30, parágrafo 4º da Lei 12.973, os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais referentes ao imposto sobre operações relativa à circulação de mercadorias, sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o ICMS, equiparam-se para fins de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica às subvenções para investimento, desde que atendidos aos requisitos e condições previstos no referido artigo 30 da Lei 12.973. A exclusão relativamente aos incentivos ao benefício também deverá corresponder ao acréscimo patrimonial proporcionado para a pessoa jurídica por tais incentivos e benefícios, de modo a permitir que sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, e não será realizada caso não haja acréscimo patrimonial para a pessoa jurídica, de modo a evitar que a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica seja reduzida indevidamente. Por último, o ato declaratório interpretativo esclarece
ainda que essas orientações aplicam-se também à contribuição social sobre o lucro líquido. O segundo assunto da esfera federal é quanto à DIRF de 2025, que foi publicado o programa gerador da declaração do imposto sobre a renda retido na fonte. De acordo com o ato declaratório executivo número 40, do dia 27 de dezembro, foi aprovado, então, o programa gerador da declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, o PGD-DIRF, declarações relativas a 2025, que deverá ser utilizado para a apresentação das declarações relativas ao ano calendário de 2024, nos casos de situação normal. As informações relativas aos fatos geradores ocorridos a partir do ano calendário de 2025 deverão ser prestadas por meio das escriturações EFD-REINF ou E-Social, conforme disposto nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 3º da Instrução Normativa da Receita Federal número 2043 de 2021. Inclusive no que se refere aos casos de extinção da pessoa jurídica decorrente de liquidação, incorporação, fusão ou cisão total, da saída definitiva do país e de encerramento de espólio. O PGD-DIRF 2025 é de reprodução livre e estará disponível no sítio da Receita Federal do Brasil, na internet, no endereço https://www.gov.br/Receita Federal/PT-BR. Agora, em relação à legislação estadual, destacamos diversas alterações ocorridas no regulamento do ICMS e também na Instrução Normativa 45/98 do Rio Grande do Sul. Inicialmente, salientamos a revogação do fator de ajuste de fruição, o chamado FAF, e também do depósito no Fundo de Reforma do Estado para a fruição de benefício fiscal a partir de 1º de janeiro de 2025. O decreto número 57.932 de 2024, publicado no último dia 27, revoga a partir de 1º de janeiro de 2025 o fator de ajuste de fruição, o FAF, que limita o montante apropriável de créditos fiscais presumidos de baixa dependência interestadual. Ele estava previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 32 do livro 1 do regulamento. E agora, a partir de 1º de janeiro, esses parágrafos estão revogados. O mesmo decreto também revoga, a partir de 1º de janeiro de 2025 também, a condição de depósito no Fundo de Reforma do Estado para a fruição de benefício fiscal. Outro assunto que julgamos importante salientar são as alterações de alíquotas modais, a alíquota geral dos estados, em outras unidades da federação no ano de 2025. Então, antes de iniciar o ano de 2025, é importante verificar as novas alíquotas do ICMS em outras unidades da federação, especialmente pelas empresas que realizam operações interestaduais sujeitas ao recolhimento do ICMS substituição tributária, o ICMS antecipação tributária e também o diferencial de alíquotas devido ao estado destinatário de cliente que seja não contribuinte consumidor final, de acordo com a emenda constitucional número 87 de 2015. Então, no estado do Maranhão, a alíquota atual de 22% passará para 23% a partir de 23 de fevereiro
de 2025. No estado do Piauí, a alíquota atual de 21% passará para 22,5% a partir de 1º de abril de 2025. No estado do Rio Grande do Norte, a alíquota atual de 18% passará para 20% a partir de 20 de março de 2025. No estado do Rio Grande do Norte ainda tem uma particularidade, é que a partir de 20 de março de 2025 passa a ser cobrado o adicional de 2%, o chamado FECOP, para refrigerantes, bebidas isotônicas e bebidas energéticas, águas de colônia e produtos de beleza ou de maquiagem. Com relação ao regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, ainda, no dia 27 de dezembro foram publicados diversos decretos estaduais cujas alterações foram divulgadas pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul no seu site na internet, conforme se discrimina a seguir. Então, o decreto 57.930, ele trata do regime diferenciado de apuração para bares e restaurantes, ou seja, prorroga até 31 de dezembro de 2028 a implementação, alteração a partir de 1º de janeiro de 2025 nesse regime de apuração para bares e restaurantes, que fixa o percentual mínimo de preponderância na atividade no fornecimento de alimentação em 60% e a obrigação de todos os estabelecimentos da empresa atuarem nesse ramo. O de número 57.931 trata da vedação ao diferimento sem transferência da obrigação tributária do ICMS nas operações realizadas para estabelecimentos que não tenha optado pela tributação das transferências entre estabelecimento da mesma empresa. Então, ele estabelece a não aplicação do diferimento do pagamento do ICMS, sem essa transferência de obrigação tributária correspondente, total ou parcial, quando destinada a estabelecimento inscrito na inscrição estadual, do Estado, ou seja, CTE, na categoria geral, de contribuinte que tenha mais do que um estabelecimento no território nacional e que não tenha efetuado a opção prevista no livro 1, artigo 4º, parágrafo 3º do regulamento. Também trata da não aplicação do diferimento do ICMS nas operações realizadas para estabelecimento que não tenha optado pela tributação nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa. Então, ele estabelece a não aplicação desse diferimento, total ou parcial, quando destinada a estabelecimento inscrito no CGCTE, na categoria geral, de contribuinte que tenha mais de um estabelecimento no território nacional e que não tenha efetuado a opção prevista lá no livro 1, artigo 4º. Também estabelece a comunicação de inexistência de outro estabelecimento do mesmo titular no território nacional. Isso está lá na alteração 6483, que dispõe sobre a comunicação de inexistência de outro estabelecimento do mesmo titular, ou seja, uma filial, uma outra unidade da empresa no território nacional, e trata de ajustes nesta legislação. Depois tivemos o de número 57.932, que já foi comentado, que trata tanto da revogação do fator de ajuste de fruição, o FAF, a partir de 1º de janeiro de 2025, como também da revogação do depósito no Fundo de Reforma do Estado. O decreto 57.933, ele trata da implementação do ajuste CINIEF, que foi aprovado pelo CONFAS na legislação estadual quanto ao manifesto eletrônico de documentos fiscais, o MDFE,
tratando relativamente à exceção à sua emissão. E também da obrigatoriedade de utilização de nota fiscal eletrônica em substituição à nota fiscal de produtor. Importante para todos os estabelecimentos produtores observarem esse decreto, o 57.933, que trata exatamente desta obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica. O 57.934 trata de produtos de informática a respeito de crédito presumido do ICMS para estabelecimentos fabricantes de produtos acabados de informática que industrializem produtos de acordo com o processo produtivo básico e que invistam em pesquisa e desenvolvimento no Estado neste setor. O decreto 57.935 trata de colchões, camas, box, estofados, travesseiros, espumas industriais à base de box e trata da prorrogação do crédito presumido para estes produtos e prorroga, então, até 31 de dezembro de 2025 este benefício. O crédito presumido também de ICMS concedido para microcervejarias, a prorrogação também até 31 de dezembro de 2025. E também crédito presumido para filmes plásticos, filmes picotados, sacos e sacolas plásticas, prorroga então o benefício até 31 de dezembro de 2025. Já o decreto 57.936 prorroga então até 31 de março de 2026, condição relativa à aquisição de arroz em casca de produtores ou de cooperativa de produtores produzidos no estado do Rio Grande do Sul ou em leilões da Conab realizados aqui no estado. E também prorroga o diferimento do ICMS na importação de arroz beneficiados por este benefício do diferimento. Isto até 31 de dezembro de 2025. O decreto 57.937 trata do diferimento do ICMS na importação de bobinas. E o 57.938 trata de produtor rural e atividade integrada com produtores rurais. O 57.939 prorroga o diferimento do pagamento do ICMS devido nas importações de mercadorias com termo de opção. E o 57.940 altera as regras relativas ao estorno de crédito dos estoques de produtos beneficiados com crédito presumido. O 57.941 prorroga a isenção nas operações com equipamentos destinados aos serviços de saúde. E o 57.942, ele trata então de uma data prevista para o fim do crédito presumido concedido para diversos produtos. Prevê data fim em 31 de março de 2025 para os créditos fiscais presumidos concedidos aos estabelecimentos fabricantes de leite em pó, aos estabelecimentos industriais nas saídas interestaduais de leite fluido, aos estabelecimentos industriais nas aquisições internas de leite de produtor rural, aos estabelecimentos industriais nas aquisições internas de leite de produtor rural ou de cooperativa de produtores produzidos nesses estados, destinado à fabricação de leite condensado, aos estabelecimentos industriais nas saídas interestaduais de manteiga, aos estabelecimentos industriais que promoverem saídas interestaduais de manteiga, aos estabelecimentos industriais que promoverem saída interestadual de requeijão, aos estabelecimentos industriais que promoverem saídas interestaduais de queijo. Esse decreto também restringe o crédito presumido do ICMS concedido na saída de queijo e nas aquisições de leite para a fabricação de queijos. Também altera, a partir de 1º de abril de 2025, os créditos fiscais presumidos de ICMS concedidos aos estabelecimentos industrializadores de leite
E também bebidas lácteas, iogurte, doce de leite, requeijão e ricota, o crédito presumido. Então, ele concede, a partir de 1º de abril de 2025, crédito fiscal presumido de ICMS aos estabelecimentos industrializadores nas saídas internas de bebidas lácteas, iogurtes e esses outros produtos. Já o decreto 57.943, ele trata do crédito presumido sobre embalagens plásticas. E também o de número 57.944 trata de material reciclado, crédito presumido, né, que está sendo concedido também a partir de 1º de janeiro de 2025. O decreto 57.945 trata de querosene de aviação e o 57.946 trata de um ajuste técnico efetuado no decreto 57.886 quanto ao comando das alterações nele consignadas. Depois, então, além de todas essas alterações através de decretos estaduais, tivemos também ainda 3 orientações normativas, instruções normativas, né? A de número 127, ela trata da lista de preços finais a consumidores de bebidas, isso para fins de tributação do ICMS substituição tributária. A de número 128 trata de crédito presumido e as regras para apuração deste benefício. E também trata da escrituração fiscal digital quanto aos novos códigos de ajuste. E também a última instrução normativa, do número 129, ela trata da isenção do ICMS quanto a listas dos órgãos da administração pública estadual. Então, atualiza essa lista para fins de concessão do benefício da isenção. Em termos de instrução normativa, em termos de regulamento do ICMS, as alterações que tínhamos para especificar, que estão todas relacionadas lá no site da Secretaria da Fazenda, seriam essas. Outro assunto importante que gostaríamos de destacar trata-se da instituição do Programa Gaúcho. O governador do estado do Rio Grande do Sul sancionou a lei número 16.241, publicada no último dia 27 de dezembro, estabelecendo os requisitos e as condições para que o estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias e outros entes estaduais e os devedores, as empresas e contribuintes, ou as partes adversas, realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos vencidos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, inscritos em dívida ativa, instituindo assim o programa Acordo Gaúcho. Esse acordo oportuniza a renegociação de dívidas tributárias no estado do Rio Grande do Sul, considerando que no dia 17 de dezembro, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto de lei número 547, ou seja, aprovou o Acordo Gaúcho. A matéria ficou aguardando sanção do governador Eduardo Leite até o dia 27 de dezembro, quando foi publicada a referida lei, instituindo um programa de transação tributária destinado à regularização de débitos inscritos em dívida ativa do Estado. Essa lei oferece aos contribuintes a oportunidade para solucionar pendências tributárias de forma semelhante aos modelos já adotados no âmbito federal e por outros estados, especialmente o estado de São Paulo. O programa Acordo Gaúcho estabelece 2 modalidades de transação tributária que, resumidamente, podem ser transação por adesão, que é isto, os contribuintes podem aderir aos termos e condições definidos previamente em edital, que será publicado pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, a PGE. E a segunda, transação individual, permite que o contribuinte apresente uma proposta de renegociação diretamente à PGE. Dentre os benefícios oferecidos, salientam-se reduções de até 65% sobre o valor total dos débitos, preservando o montante
principal devido, parcelamento em até 120 meses para contribuintes em geral e para pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte, os descontos poderão atingir até 70%, com parcelamento em até 145 vezes. O programa também possibilita a utilização de créditos acumulados ou de ressarcimento de ICMS, inclusive a compensação de débitos com precatórios. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul e também a Receita Estadual, no âmbito das suas respectivas competências, editarão atos complementares para o fiel cumprimento do disposto na referida lei, que entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, 27 de dezembro, devendo ser regulamentada no prazo de 90 dias. Encerrando o painel tributário desta semana, desejamos a todos um feliz 2025, com muito sucesso, paz e prosperidade. Até o próximo painel tributário da CCA.